Olá, seja bem-vindo ao canal Messias e Eu. Meu nome é Wellington Carvalho e eu estou aqui para poder fazer o quê? Compartilhar com você que está me assistindo tudo ligado à Palavra de Deus. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre a Bíblia. A Bíblia é um pouquinho complicada de ser entendida, mas nesses vídeos que eu dei o nome para essa série de Lendo, Entendendo e Explicando a Bíblia, eu vou estar mostrando para você toda a história que está ligada em todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Desesperados, os judeus procuraram um Messias por longos e longos anos. Eles imploravam para poder aparecer logo um Messias para que eles pudessem seguir. Nesse desespero todo, foi o profeta Isaías que disse a toda a nação que eles deveriam manter a calma, porque Deus iria dar a eles uma resposta. Deus iria dar para todos eles o que eles realmente mereciam ter. Ele disse que uma virgem daria luz a um menino com o nome Emanuel, que tinha o significado de Deus conosco. Satanás ouviu aquilo e não gostou nada de saber essa notícia. Então o que ele fez? Ficou rodeando todas as grávidas, ficou rodeando todas as moças virgens ali por perto, só para ter certeza se realmente aquilo que foi dito pelo profeta aconteceria. Alguns anos mais tarde, antes do nascimento do nosso verdadeiro Messias, toda aquela nação foi escravizada. Dessa vez não foi pelo Egito, foi por Roma, que não tinha realmente nenhuma misericórdia. Eles matavam sem dó, sem piedade. E foi aí que o plano de Deus começou. Então Deus enviou um anjo chamado Gabriel para Nazaré. Lá ele encontraria a virgem que realmente valeria a pena colocar a criança no seu ventre. Ele a encontrou. Seu nome era Maria. Quando o anjo apareceu para Maria, ela ficou perplexa porque ela nunca havia visto um, mas ele disse para ela: calma, eu vim aqui para te dar uma informação. Você foi a escolhida para poder dar à luz a uma criança que deverá se chamar Jesus. Essa criança será filho de Deus e veio para cá para poder ajustar tudo o que está errado. Maria, então, ainda chocada, disse ao anjo: mas como eu poderei engravidar? Como eu poderei ter um filho? Eu sou uma mulher que não sou casada. Isso acabaria comigo. Porque antes, na lei dos judeus, se uma mulher engravidasse fora de um casamento, ela poderia até ser morta, completamente apedrejada. Mas foi quando o anjo disse a ela que aquela era a sua missão, dar à luz a esse menino. E confiando na palavra do anjo Gabriel, Maria disse que se fosse por Deus e aquela mensagem veio do próprio Criador, ela aceitava que seu corpo pudesse ser usado para poder dar à luz ao Filho de Deus. Após um tempo, Maria resolveu visitar sua prima Isabel, que também estava grávida. Seu filho se chamaria João Batista. E somente por ter escutado as saudações de Maria, Isabel disse que sentiu seu filho mexer lá dentro do seu ventre. Foi uma alegria. José, quando descobriu sobre
o que estava acontecendo com Maria, ele ficou um pouco preocupado, porque ele realmente amava e confiava em Maria. Mas ele tinha medo do que os outros poderiam pensar a respeito dela e o que poderiam fazer. Ele até pensou então em cancelar esse casamento para que nada de mal acontecesse com ele e nem com ela. Mas dormindo numa noite, um anjo veio para conversar com José através de seus sonhos, dizendo que Maria havia sido escolhida como a virgem que daria luz a Jesus, Filho de Deus, que seria enviado para a terra para poder começar a vitória e fazer a transformação no mundo, como já deveria ser feita. José acreditou e assim os dois se casaram lá em Nazaré. Satanás, então, em Roma, colocou na mente de César Augusto algo realmente maligno, e foi assim que esse homem deu uma ordem que deixou muitos preocupados, inclusive José e Maria. Mas não tinha problema, porque Deus iria cuidar deles. E foi assim que, quando Maria, já com vários meses já tendo se passado, sua barriga já está bem grandinha, José e ela se mudaram para Belém, que foi a cidade onde José nasceu. Eles foram para lá para poder não ter nenhum problema relacionado a esse que César Augusto estava querendo organizar. Maria estava quase dando luz quando eles estavam no caminho, e tudo que Satanás queria era que alguma coisa ruim acontecesse com o casal. Mas, como eu disse, Deus nunca deixaria isso acontecer. Deus estava no controle e no comando de tudo, o que deixava Satanás ainda mais furioso. Quando o casal finalmente chegou a Belém, infelizmente não havia lugar onde eles pudessem passar a noite, porque todos os lugares já estavam alugados, já tinham pessoas dormindo lá. Então eles foram para uma manjedoura, e foi lá onde Maria deu à luz ao seu primogênito, ao Filho de Deus, aquele que ganhou o nome de Jesus, o Messias. Naquela mesma noite, a alguns metros de distância, um anjo apareceu para alguns pastores que estavam cuidando de suas ovelhas, dando-lhes a notícia de que lá na cidade de Davi havia nascido aquele que eles deveriam chamar de Cristo. Foi uma alegria pura e todos eles começaram a comemorar, cantando louvores e agradecendo. Então, após 8 dias de seu nascimento, quando Jesus estava para ser circuncidado, Maria, como era uma lei dos judeus, ofereceu 2 pombinhas para que fossem sacrificadas. Maria, mesmo sabendo que foi ela, aquela virgem que carregou em seu ventre o Filho de Deus, o Senhor, o Messias, ela tinha também na cabeça que ela era uma pecadora e que Jesus veio ao mundo para salvar tudo e todos, incluindo ela. No templo havia um homem muito sábio e respeitável chamado Simeão. Para ele, o Espírito Santo lhe disse que ele não seria levado sem antes conhecer Jesus. E então, quando esse homem segurou Jesus em seus braços, ao olhar em seus olhos, ele já percebeu e teve a coragem de dizer que nos olhos da criança ele já via a salvação que ele traria para o mundo. Após o nascimento de Jesus, uma linda e forte estrela apareceu. Os magos do Oriente, ao verem aquilo, sabiam exatamente o que era aquela estrela, e eles então partiram para conhecer o menino que havia nascido. Seria uma viagem longa, uma viagem que duraria 2 anos, mas eles não hesitaram, pegaram os presentes que levariam até Jesus e foram para essa viagem. Então eles foram até Herodes, dizendo que eles queriam saber onde havia nascido o menino, o Cristo, que aquela estrela mostrava para eles. Herodes ficou alarmado com aquela pergunta, então depois que os magos saíram de lá, Herodes logo procurou passar uma informação direta para os seus escribas, querendo saber quem era o tal menino, o Cristo que havia nascido.